agora para a gente dar sequência na nossa segunda mesa, eu vou chamar para compor a nossa mesa a Thais Soares, por favor, seja bem-vinda, que é advogada trabalhista, pós-graduanda em políticas públicas e tem uma atuação comprometida com a justiça social e os direitos humanos. Para compor também a nossa mesa, eu gostaria de chamar a Marli Terezinha, cadê Marli? Que é presidente do Sindicato do Paraná, trabalhadora doméstica há mais de 50 anos e uma das maiores vozes da defesa dos direitos da categoria. E, por último, uma das nossas convidadas de honra, Tamis Porfírio, que é socióloga, doutora em Ciências Sociais e autora do livro A Cor das Empregadas. Passar a palavra agora para a Thais, a nossa mediadora. Bom dia, todas. Agradeço muito o espaço, esse momento, né, com vocês, debate tão relevante, né, importante para nós. Antes de começar, né, a detalhe sobre a mesa, sobre o assunto, eu queria fazer um pouco de introdução do que é o trabalho doméstico hoje, principalmente no contexto brasileiro, tá? Dos dados que a gente tem mais recentes sobre essa temática, tá? Então, falando um pouquinho do perfil ali das trabalhadoras domésticas, né? 91% dos trabalhadores são... Vocês estão ouvindo? Não! Abaixo, tem que colocar a caixa. Oi? Agora sim. Falando um pouquinho do perfil, né? Das trabalhadoras domésticas no Brasil, 91% são mulheres. A maioria dessas trabalhadoras, elas são negras, com idade média de 49 anos, quase 2/3 sem carteira assinada, tá? Salário médio de 1.146, abaixo do salário mínimo, né? A Janice ganha muito menos em relação a isso, a esse valor. E muitas não têm acesso a direitos trabalhistas básicos, como 13º, férias, licença maternidade, horas extras. Falando um pouquinho sobre isso também, durante a pandemia houve um agravo da situação quanto a esse cenário dessas trabalhadoras. Durante a pandemia a gente teve a primeira morte de Covid, foi de uma trabalhadora doméstica, que acabou contraindo o vírus ali dos patrões da casa onde ela trabalhava, e ela morreu sem qualquer tipo de amparo. Então é muito importante lembrar isso. A primeira morte de Covid foi de uma trabalhadora doméstica negra. Ainda falando sobre o contexto de pandemia, que é outra situação que marcou muito, foi a morte do menino Miguel, que também era filho de uma trabalhadora doméstica. Enquanto ela passeava com os cachorros da patroa, ele ficou totalmente desamparado e ele veio a falecer. Uma criança negra, filha de uma mulher negra, estava num contexto extremamente precarizado. E é importante reforçar também que durante a pandemia, muitas cidades, nos seus decretos municipais, declararam a atividade doméstica como um serviço essencial, sendo que isso não era um serviço essencial. Então, isso mostra muito sobre o contexto do Brasil e a visão que existe sobre o trabalho doméstico dentro, né, ali das questões sociais, né? Então, esse tema é extremamente relevante, porque na pandemia ficou escancarado a negligência do Estado, a negligência em relação a essa categoria, né, que é tão importante dentro do cenário brasileiro. Então, eu queria começar a falar com a Marli para trazer um pouquinho sobre esse tema, sobre a luta, como o sindicato atua, falar um pouco sobre as suas vivências, né, dessa temática. Bom dia a todos. Meu nome é Marli, eu sou trabalhadora doméstica, como foi dito aqui. Já trabalhei em empresa também, mas não me dei bem, porque eu adoro o trabalho doméstico e eu adoro estar na defesa da trabalhadora doméstica, da mulher em si. O meu marido, sou viúva já há muitos anos, ele me chamava de maluca, né? Porque eu sempre defendia as trabalhadoras domésticas, minhas vizinhas, saíam de manhã para ir trabalhar, voltavam à tarde, né? À noite praticamente.
e eram muito maltratadas em casa, ou não tinham seus direitos, né, como carteira registrada, como vale transporte. Aquele tempo era muito difícil quem tinha, isso há mais de 40 anos atrás. Então eu sempre estive na defesa da trabalhadora doméstica, trabalhei muitos anos no sindicato das trabalhadoras, foram mais de 10 anos que eu trabalhei lá. Mas antes de ir trabalhar lá, antes de conhecer a Associação Santa Zita, que acho que aqui todo mundo, né, já ouviu falar ou conhece, eu já defendia a trabalhadora. Teve uma época que, bem antes de tudo isso, porque agora a gente luta e tem os seus direitos, teve uma moça que mora hoje na associação e ela foi trabalhar na casa de uma senhora e a senhora não queria pagar nada para ela, né? E eu já entrei, né? Até a minha patroa, que eu fui para trabalhar há pouco tempo lá e fiquei quase 20 anos com ela, brigou muito comigo por causa disso. Eu disse, não, a senhora vai ter que pagar um salário, que na época era bem pouquinho, e registrar a carteira dela, que ela tinha um problema sério de saúde, né? E graças a Deus ela registrou e a menina trabalhou 5 anos lá naquela época e conseguiu se aposentar, porque ela não podia mais trabalhar devido ao problema de saúde dela. Então eu sempre estive na defesa da trabalhadora doméstica, da mulher em si, principalmente em minhas vizinhanças lá de Araucária, que é um bairro aqui de Curitiba, que vocês conhecem, né? A mulher chegava em casa depois de um dia bem trabalhado de diarista e o marido maltratava muito ela e o filho. Então eu sempre fui parar na delegacia por causa disso, no Ministério do Trabalho, por causa do direito da trabalhadora, mas graças a Deus a gente conseguiu resolver, né? Porque nem naquele tempo não tinha a lei Maria da Penha, né? Então vai ser a Maria da Lenha mesmo. Diga, ele chegou em casa, for bater em você e no teu filho, desce a lenha nele para ver se não conserta. Graças a Deus consertou, até para a igreja ele foi com a família daí. Mas enfim, como eu estava falando dos direitos da trabalhadora doméstica, aqui em Curitiba é bem difícil da gente trabalhar. Dá para a gente perceber pela quantidade de trabalhadores que a gente convidou para vir para essa plenária hoje, e não vieram, muitas acharam longe, a gente se propôs em ajudar com vale transporte, com Uber, qualquer coisa, mas a gente não conseguiu ainda trazer elas para cá, mesmo para o sindicato, mesmo para a associação, é difícil. Então a gente tem que ir agora, aos pouquinhos, conversando, convidando para participar da associação, participar do sindicato e dessas plenárias, dessas reuniões que a gente tem, que eu acho muito importante. Eu fiquei muito tempo afastada, porque tive problemas de saúde com a minha família, com o marido, com irmãos, mas agora eu estou morando na Associação das Empregadas Domésticas de Santa Zita, aqui de Curitiba, e agora eu estou começando a participar de novo. Já participei muitos anos, né, com o pessoal do Rio Grande do Sul, de Brasília, do Paraná, de muitos lugares aí que a gente participava. E eu espero que a gente, né, consiga dar continuidade da participação. Aqui em Curitiba é difícil, hoje eu trabalho alguns dias como diarista, é muito difícil você conseguir cobrar uma diária justa pelo trabalho, né? IPIs, então, que é luva, essas coisas todas, máscara, então ninguém tem. Eu sempre aconselho, quando a pessoa não pode comprar, eu mesmo forneço para elas usarem. Porque teve um caso esse tempo aí na associação, que a moça chegou numa casa para trabalhar, a mulher tinha um balde com preparado para a moça fazer a limpeza, e não tinha luva, não tinha nada. Ela pôs a mão ali, saiu a pele da mão da pessoa. Eu não sei o que ela pôs naquela água e a moça não conseguiu trabalhar. Ela saiu de lá, foi lá para a associação. Aí uma outra colega nossa lá levou ela no posto de saúde lá para tratar a mão. E até agora ela está com problema na mão e não recebeu nem a diária dela. Então é difícil mesmo. Então a gente tem que, como eu sempre falei para elas lá no sindicato, a gente tem que conversar, tem que pedir. Claro que toda trabalhadora tem educação, sabe conversar. Digo, mas você chega e conversa com ela, né? Tem produtos, por exemplo, hoje eu pensei que eu não ia vir porque eu estou com problema de garganta pela alergia do produto de limpeza, que eu usei ontem lá em casa, que a moça tinha jogado no banheiro, e eu fui sem máscara lá, quando eu saí de lá eu não estava conseguindo falar e nem respirar. Hoje, graças a Deus, estou melhor. Mas então é difícil você cobrar uma diária justa, né? Porque a trabalhadora às vezes chega antes das 7 horas da manhã no serviço,
sai depois das 5 às vezes e não querem pagar uma diária de lá de R$200 ou R$250 para ela e muito menos fornecer o vale transporte, né? Eu pensei que isso só acontecia há muitos anos atrás, mas continua acontecendo até hoje. Eu cheguei esses tempos na casa de uma senhora lá, ela disse assim, que eu estava com o cabelo bem comprido, que eu ia doar para o hospital do câncer, o cabelo, né? Aí ela disse assim, eu não quero na minha casa gente com o cabelo solto desse jeito para trabalhar, eu não dou vale transporte, eu não pago tanto da diária e eu não forneço alimentação. Então fica difícil para a trabalhadora, né? Então eu acho que o papel da gente do sindicato também é orientar e da associação sobre isso, porque quando eu trabalhava lá, eu sempre ensinei as trabalhadoras a conversar com os empregadores, né? Porque ela precisa do empregador e o empregador precisa da trabalhadora em casa. Então, na maioria das vezes é bom você ter um diálogo, né? Porque senão fica difícil daí da trabalhadora conseguir trabalhar, porque ela não tem nem ânimo, nem vontade de trabalhar. Eu fui trabalhar quando eu tinha 16 anos numa casa para ficar 3 meses para ajudar a cuidar da netinha, da primeira netinha da família que nasceu. Eu saí de lá depois de 17 anos. Até hoje as crianças vão, eu chamo de criança, vão lá em casa para tomar um café, para almoçar. Então é muito bonita essa relação da trabalhadora com a família, né? Como eu já tive essa relação, eu acho que é importante isso, mas na maioria das vezes você não consegue isso. É bem difícil. Eles acham que a trabalhadora não tem direito à saúde, a lazer, a trabalho justo, a salário justo. E não é por aí. Então eu procuro conversar mais com as trabalhadoras sobre isso, né? De ter um diálogo com os patrões, com as patroas, para poder trabalhar, né? Porque ela tem que ter essa liberdade de conversar, assim como o patrão, né? Ou a patroa pode vir conversar com ele. Hoje eu trabalho em 3 casas durante a semana e é só homem que mora na casa, não tem esposa, né? Então 2 são viúvos e 1 é separado. Então eu me dei bem com eles, porque eu cheguei desde o primeiro dia que eu cheguei lá, eu conversei com eles, eu gosto de sinceridade, não gosto de mentira. Se eu quebrar esse copo aqui, eu vou chegar e vou falar, ó, aconteceu o que eu quebrei. Geralmente a gente não faz isso porque a gente quer. Então eles gostam muito da sinceridade da gente. E é isso que eu gosto de passar para as trabalhadoras. Por compartilhar um pouco das suas experiências. E entender um pouquinho. Hoje, a senhora sente, né, que existe mais diaristas ou existe ainda empregadas que estão devidamente registradas, que estão cumprindo ali as obrigações previstas na CLT, porque a gente teve a edição ali, a promulgação da PEC em 2013, em 2015 ela entrou em vigor, propriamente dito, e esse ano a gente completa 10 anos, e queria entender se no primeiro momento teve realmente as pessoas passaram, de fato, a registrar esses trabalhadores, de fato a cumprir a legislação e hoje não existe mais. O que a senhora sentiu naquele momento ali? Teve realmente uma procura e isso não existe? Qual que é o cenário, mais ou menos, pensando antes ali, né, quando foi promulgada a lei e agora, né? O que a senhora sente? Poucas gente são registradas hoje, que a maioria, se você não chegar e conversar com os empregadores, eles não registram. Teve um caso semana passada lá perto da associação, que eu fui 2 dias para a mulher, que a pessoa que trabalhava para ela 3 dias por semana ficou doente, estava de atestado, aí eu fui uns dias para ela. Ela mesma não gostaria de registrar a trabalhadora. Eu conversei com ela, digo, mas 3 dias, 3 vezes por semana, ela já tem que ser registrada, já tem todos os direitos que outra trabalhadora. Aí ela arrumou uma outra pessoa para trabalhar e ela registrou. Então é difícil, até hoje é bem difícil de a trabalhadora ter o registro em carteira, de ter os seus direitos garantidos, né? Mas a gente vai conseguir, uma hora a gente chega lá, né? Obrigada. Passando a palavra para a Tânia, falar um pouco sobre a pesquisa dela, né, sobre uma pesquisa super importante e relevante sobre o tema. Tânia, a palavra.
Queria agradecer o convite, né? Muito importante estar aqui com vocês. Primeiro me apresentar, né? Então, meu nome é Thames Porfírio, eu sou do Rio de Janeiro, eu faço doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, eu pesquiso trabalho doméstico e outras relações de trabalho. No geral, eu pesquiso relações de trabalho no Brasil sobre as relações de subalternidade, né? Sobre aspectos de desigualdade de raça, classe e gênero. E o trabalho doméstico está muito inserido nesse contexto, né? No nosso país, como a gente sabe, como o marxismo ressaltou, como a Thay também, é um trabalho muito subalternizado, né? Muito entrecortado por essas relações de desigualdade de raça, classe, gênero. A Thay trouxe alguns dados que eu tinha até anotado aqui para falar, que são super importantes para aterrar um pouco a gente, né? Aterrar um pouco a gente no país que a gente está vivendo, né? E como esse trabalho é relevante para a nossa sociedade, mas que demonstra muito das desigualdades que a gente vive aqui, né? A maioria das trabalhadoras domésticas, a grande maioria das trabalhadoras domésticas são mulheres negras. Primeiro que é uma categoria feminilizada, né? São quase a totalidade é de mulheres, né? Então, quando a gente fala de trabalho doméstico, a gente está falando de trabalho de mulheres e de trabalho de mulheres negras, né? Então, assim, para a gente ter uma ideia, a cada 100 mulheres negras no Brasil, 18 são trabalhadoras domésticas. Então, a gente não está falando de qualquer categoria de trabalho, de apenas uma categoria de trabalho entre outras. A gente está falando da mais importante categoria de trabalho no trabalho feminino no Brasil, né? Esse número vale para as mulheres negras, mas as mulheres em geral, negras e não negras, a cada 100 mulheres, 13 trabalham com trabalho doméstico. Então, falar de trabalho doméstico no Brasil é falar muito sobre as estruturas do Brasil, as estruturas de desigualdade, as estruturas sociais brasileiras, né? Então, a gente percebe que, nesse contexto, o trabalho doméstico ele tem uma história, né? Ele tem uma história que é desde o início, desde o período de escravidão até hoje em dia, a gente vê que se arrastam essas relações extremamente exploratórias e hierárquicas e sem muitos rompimentos, né? As mucamas que faziam esse trabalho no período de escravidão, hoje em dia, as trabalhadoras domésticas carregam, infelizmente, muito da herança dessas mulheres escravizadas, né? E a gente vê que o trabalho entre as mucamas e as trabalhadoras domésticas, as relações de trabalho, né, que aí se mantém, não tiveram muitos rompimentos nessa atualização capitalista, né? Apesar de ter virado um trabalho remunerado, de ter virado um trabalho com possibilidade de regularização, de formalização, tardiamente, né? Apenas em 2015 as trabalhadoras domésticas conseguiram o direito de ter todos os direitos trabalhistas, assim como qualquer outro trabalhador, né? Apesar dessas possibilidades hoje em dia, a gente vê que as relações de servidão, assim como a Marta falou, né? As relações de servidão, a violência, a exploração, ainda é muito presente, talvez como em nenhuma categoria, né, de trabalhadores que a gente vê hoje em dia. Então, eu vejo o trabalho doméstico dessa forma, né? Eu acho que também é uma maneira de estudar o Brasil, estudar o trabalho doméstico, pesquisar o trabalho doméstico, procurar saber um pouco mais sobre o trabalho doméstico e a realidade das trabalhadoras domésticas, é entender um pouco mais dessas relações, né, de mulheres negras que estiveram e ainda permanecem na base da hierarquia social brasileira. Então, o trabalho das mucamas, né, a gente sabe que eram aquelas mulheres escravizadas que faziam trabalho doméstico na casa dos seus senhores e que tinham que dar conta de não só as tarefas domésticas, mas da tarefa de cuidado dos seus senhores, inclusive das obrigações sexuais, né, que tinham com seus senhores, que muitas vezes se mantinham essas relações de violência, né, e infelizmente isso ainda é um problema hoje em dia, inclusive é um problema muito invisibilizado e pouco falado. Há uns anos atrás, acho que foi em 2021, eu fiz uma pesquisa sobre assédio sexual de trabalhadoras domésticas na América Latina. Foi um tema difícil de pesquisar, não só pelo teor do tema, que a gente sabe que esse é um tema muito sensível, mas também pela falta de pesquisas sobre esse tema, né, e pelo silenciamento em volta disso. Todo mundo que trabalha como trabalhadora doméstica
se não passou por isso, já ouviu alguém falar, né, que passou, ou conhece outra trabalhadora doméstica que viveu essa realidade. Então, a gente vê que trabalhar no privado, né, que trabalhar na casa de pessoas que têm poder social, de pessoas que estão em privilégio social, também é uma situação de violência, né, e de perigo para essas trabalhadoras, muito motivada por essas relações extremamente subalternizadas e de servidão que ainda se mantém com essas trabalhadoras, mesmo nos dias atuais, mesmo na atualidade, sobre o capitalismo, sobre o trabalho remunerado. Então, esse trabalho, né, das mucamas, ele foi tão marcante na nossa sociedade, tão marcante sobre a imagem das mulheres negras, né, no nosso país, que ele se torna um estereótipo, né, uma imagem fixa. Né, a imagem de mucama, ela se torna uma imagem fixa sobre todas as mulheres negras no Brasil. Né? Então, quando a gente fala de trabalho doméstico, a gente também está falando sobre todas as mulheres negras no nosso país. Porque essa imagem de servidão, essa imagem, né, extremamente baseada no racismo, no sexismo, nas discriminações de classe, ficaram sobre todas as mulheres negras. Então, se eu sou uma mulher negra, mesmo não estando em contexto de trabalho doméstico, mesmo não sendo trabalhadora doméstica, em qualquer contexto que eu estiver, mesmo se for um contexto de poder, vai ser cobrado de mim essa posição de subserviência, essa posição de servir, essa posição de ser alguém que cuida, de ser alguém que oferece o seu ombro amigo muitas vezes, mas de ser aquela pessoa que sempre está em relação de afeto com o outro, em relação de servidão com o outro, e muitas vezes sendo aquela que não pode falar sobre o que quer, não pode falar sobre os seus direitos, não pode exigir os seus direitos, justamente por causa desses estereótipos construídos muito no período de escravidão. Então, romper com essa questão é uma questão difícil, né? São séculos, né, de desigualdades estruturais e que ainda estão presentes nas nossas estruturas e que também está entrelaçado nesse contexto do trabalho doméstico. As coisas estão entrelaçadas, né? Essas relações, elas estão entrelaçadas. Muito dessas relações também vem dessa questão das desigualdades, né, das hierarquias instituídas por essa concepção de natureza e cultura, né? A imagem das mulheres, né, o papel social das mulheres na nossa sociedade, principalmente das mulheres negras, está muito baseado na questão de que é como se nós tivéssemos nascido para prover cuidado, né? E é como se esse trabalho, né, o trabalho das trabalhadoras domésticas remuneradas e daquelas mulheres que fazem trabalho doméstico cotidiano, porque nós sabemos que mulheres da classe trabalhadora fazem um número muito grande de trabalho doméstico cotidianamente, né? Então é como se esse trabalho não fosse de fato um trabalho, né? Como se a gente provesse, né? E como se as trabalhadoras domésticas provessem esse trabalho motivadas por amor, né? Motivadas por algo que fosse natural de cada mulher, né? Então, essa concepção de natureza, né, quase como se fosse algo, quase não, mas é isso, né? A concepção, né, que se tem na sociedade é como se fosse algo biológico, né, nosso. Como se toda mulher tivesse em sua natureza essa capacidade, essa obrigação quase de prover esse cuidado. Essas são questões que instituem hierarquias, né? Instituem hierarquias e desigualdades muito difíceis de ser quebradas. O movimento feminista, principalmente a partir dos anos 60, veio lutando muito contra essas concepções, né? Porém, esse movimento feminista que estava lutando e que teve mais destaque nessa luta foi um movimento de mulheres brancas de classe média, né? Que mantém algumas contradições com as trabalhadoras domésticas e com o movimento feminista negro, né? Que sempre esteve aí lutando também, mas que passou por todo um processo de invisibilização, muitas vezes, né? Então, é bom também ressaltar essas contradições, né, entre o movimento feminista, entre as trabalhadoras domésticas, que também fazem parte do movimento feminista, as trabalhadoras domésticas organizadas, sindicalizadas,
Muitas delas também fazem parte do movimento feminista negro, e estão nessa luta, né, de frente, com uma capacidade de articulação impressionante, quando a gente percebe, né, como a Marli falou, a dificuldade de sindicalização dessa categoria, né, tanto pelo teor da profissão mesmo, né, uma profissão muito localizada no meio privado, né, e que não tem essa articulação muito intensa no cotidiano de trabalho com outras companheiras, mas que mesmo assim sempre tiveram ativas, né, as que se dispuseram, as que puderam, né, fazer esse movimento, estiveram ativas e sempre se articulando. Então, assim, essa contradição, né, dentro do movimento feminista, entre as mulheres brancas e entre as mulheres negras, ela permanece em muitos sentidos, né, não só no contexto da luta, em que muitas dessas feministas brancas que vieram de classes mais privilegiadas são as empregadoras, as patroas dessas trabalhadoras domésticas, que algumas delas estão no movimento feminista negro, né? A gente percebe que essas relações de trabalho doméstico, elas estão muito localizadas nessas relações entre mulheres, né? As desigualdades, quando a gente se atenta ali para uma relação mais face a face, né, num micro, a gente vê que essas relações, elas são muito entre mulheres. O trabalho doméstico, ele está sempre entre mulheres, né? O trabalho doméstico, ele foi atribuído às mulheres. Então, tudo relacionado ao trabalho doméstico sempre vai estar com as mulheres. Quem lida com a trabalhadora doméstica é uma mulher, dificilmente é um homem, a não ser que não haja uma mulher na casa, né? Dificilmente o homem toma essa responsabilidade para ele. Então, por mais que a empregadora não esteja fazendo o trabalho doméstico pesado, o trabalho doméstico prático do dia a dia, tenha delegado essa função para uma trabalhadora doméstica, é ela quem faz o trabalho de delegação, né, de mandar fazer, de pensar, de conceber o trabalho doméstico. Então, esse também é um trabalho doméstico, né? Então, a gente vê que essas relações, elas se dão muito entre mulheres. E o trabalho doméstico e as suas relações, como se dão no Brasil, né, baseadas nessas desigualdades, nesse histórico, ele aprofunda essas relações de desigualdade entre mulheres, né? É difícil a gente ver um outro tipo de trabalho que mantenha uma relação tão direta de desigualdade entre mulheres do que o trabalho doméstico. Ao mesmo tempo que mascara muito as relações de desigualdade, na verdade, as tensões, né, que são geradas por essas relações de desigualdade entre homens e mulheres. Porque em contextos de casais heterossexuais, né, dentro de uma casa, o ideal, né, o que a gente imagina como ideal é que houvesse uma divisão dessas tarefas de casa entre o homem e a mulher, ou entre os homens que vivem na casa e as mulheres que vivem na casa, que isso fosse feito de uma forma igualitária. Porém, essa divisão ela não é feita, né? E a gente sabe que esse trabalho fica todo sob as costas das mulheres. Então, quem vem para amenizar essas tensões? E aí justamente entra a trabalhadora doméstica. Mascara essas tensões entre os homens e as mulheres nesse contexto de casal heterossexual ou de famílias que dividem esse espaço entre homens e mulheres. E aí a gente vê que a relação de trabalho doméstico, o trabalho doméstico no Brasil e em outros países que tiveram essa relação de colonização e de escravidão negra, é um ciclo interminável de desigualdades que são reproduzidas, né, e criadas aí, e que realmente se torna muito complexo, né, e muito difícil de serem rompidas apenas quando a gente pensa num papel individual de cada um. Dificilmente eu ou você vamos conseguir romper com esse ciclo, mesmo que eu decida não contratar uma trabalhadora doméstica. Essa pode ser uma decisão individual minha, mas o que está por trás dessas decisões, né? Eu também gosto de ressaltar aqui. A gente também tem que pensar um pouco além do individual, né? Porque o que está por trás de uma mulher que tem condições financeiras, ou até mesmo que não tem tantas condições financeiras assim, porque a gente sabe que no nosso país, como a Marli ressaltou, as trabalhadoras domésticas ganham tão mal que não é preciso ter tantas condições financeiras assim para ter uma trabalhadora doméstica trabalhando na sua casa. Mas o que está por trás, né, da contratação de uma trabalhadora doméstica, né?
é justamente essas relações de desigualdade, esse pensamento social, esse imaginário social que a gente tem, que o trabalho doméstico é obrigatório para as mulheres e tem que estar centrado na família. Né? A família é o principal responsável pelo trabalho doméstico, pelo trabalho de cuidado. Então, essa mulher, todas as mulheres, inclusive, se veem muito sem saída, né? Como conciliar o trabalho produtivo, né, que é o trabalho no mercado de trabalho, o trabalho feito fora de casa, com o trabalho que se tem dentro de casa, com o trabalho produtivo, com o trabalho de cuidado. Né? Infelizmente, as mulheres conciliam esses dois trabalhos, né? Uma dupla jornada de trabalho, uma tripla jornada de trabalho. Então, a trabalhadora doméstica aparece muitas vezes como essa opção, né? Uma opção razoável de conciliação, né? Para que seja possível essa conciliação. E aí, na nossa sociedade, a gente não vê outras alternativas para esse trabalho de cuidado e para esse trabalho doméstico. Né? O Plano Nacional de Cuidado, que são o conjunto de medidas, né, para a Política Nacional de Cuidado, que são as políticas públicas responsáveis por tomar conta agora dessas questões do cuidado do trabalho doméstico, que foi aprovada só agora em 2023, é justamente um conjunto de políticas públicas e de ações para começar a pensar a nossa sociedade enquanto uma sociedade dos cuidados, né? Enquanto uma sociedade que tenha a questão do cuidado como centro. E começar a pensar como distribuir, né, esse trabalho de cuidado, esse trabalho doméstico, para outras áreas da sociedade, né, para que esse trabalho seja mais corresponsável do que apenas centralizado nas famílias. Né? Então, quais seriam os outros âmbitos da sociedade que poderiam tratar desse tipo de trabalho? A comunidade, o setor privado, o governo, né? A família também, é claro, não excluir esse âmbito da sociedade, mas assim, distribuir, né, esse tipo de trabalho que é essencial. Né? E quando eu falo essencial, não estou falando no sentido da pandemia, como a Thay falou, mas que é um trabalho que não é dispensável, né? Ao contrário do que nos fizeram pensar, com toda a invisibilização, desvalorização do trabalho doméstico, o trabalho doméstico ele move o capitalismo também. Né? Se não há trabalho doméstico, não tem reprodução da vida. Né? Não há vida sem trabalho doméstico. Se não tem pessoas que cuidam do dia a dia, do cotidiano, das coisas básicas para que alguém consiga levantar, se alimentar, tomar banho, ter uma cama quentinha para dormir e ir trabalhar, não tem capitalismo, não tem trabalho produtivo. Então, essas coisas estão relacionadas e são igualmente importantes. Então, assim, é papel do governo, é papel de toda a sociedade tomar conta dessa questão também. Né? Então, por que não pensar numa sociedade em que o trabalho doméstico, o trabalho de cuidado, seja responsabilidade de todos? Quando eu falo de todos, não só os indivíduos, mas das instituições também, e principalmente. Né? Então, assim, é bom a gente pensar o que está por trás também da contratação de uma trabalhadora doméstica e da intensificação dessas relações de desigualdade, né? Porque uma vez que está tudo no campo do indivíduo, essas desigualdades elas vão ser reproduzidas no campo do indivíduo, né? E a gente sabe que a fiscalização é um dos grandes problemas do trabalho doméstico no Brasil. Como fiscalizar um trabalho que é feito no âmbito privado, né? Como entrar nas casas para fiscalizar esse tipo de trabalho. É muito difícil, né? São muitos empecilhos, muita burocracia, fora todo o imaginário social que a gente tem sobre família e sobre, principalmente, famílias que têm poder, né? Quem vai entrar na casa dessas famílias de pessoas poderosas para fiscalizar o que as suas trabalhadoras domésticas estão passando? Então, como a Thay já tinha ressaltado, né, e a Marli também, a questão legislativa, né, do trabalho doméstico foi um problema, né, e ainda é um problema. A questão legislativa é a questão prática, né, dos direitos das trabalhadoras domésticas vieram muito tardias, né. Só em 2015 a gente teve a Lei Complementar número 150, né, que foi assinada pela Dilma Rousseff, implementada, né, e só em 2015 as trabalhadoras domésticas tiveram acesso aos mesmos direitos do que qualquer outro trabalhador no Brasil. E mesmo assim de forma muito precária. Né? Acho que só em 2022, só 24,7% das mulheres trabalhadoras domésticas, quer dizer, dos trabalhadores domésticos em geral, tinham carteira assinada.
esse número ele vem caindo, que é muito desolador, né? Porque não há um movimento de melhora nesse sentido, né? Esse número ele vem caindo, assim como a renda média mensal das trabalhadoras domésticas não mudou muito de 2013 para 2022, quase não teve um aumento, e a gente sabe que a inflação está absurda, né? Que o preço das coisas está absurdo. Então, assim, a gente vê que as condições de trabalho das trabalhadoras domésticas não está melhorando, né? E por mais que se tenha havido mais diálogo, um espaço maior de debate para a gente conseguir discutir o trabalho doméstico, que em 2023 tenha sido aprovada a Política Nacional de Cuidados, que haja uma movimentação política, que a FENATRAD esteja constantemente se mobilizando, os sindicatos dos trabalhadores domésticos, enfim. A gente não vê uma mudança real nas condições de trabalho das trabalhadoras domésticas. E isso se dá também muito pelo que a Ed tinha falado na outra mesa, né, sobre a reforma trabalhista de 2017, que foi um golpe muito grande para as trabalhadoras domésticas, né? Se em 2015 elas conseguem plenos direitos trabalhistas, em 2017 a gente tem a aprovação da reforma trabalhista, que afetou todos nós, né? Não só as trabalhadoras domésticas, mas todos nós enquanto trabalhadores. Mas a gente sabe que as trabalhadoras domésticas em contextos de crise são as primeiras e principais afetadas. Então, a tolerância à informalidade, à flexibilização do trabalho, a desmobilização dos sindicatos, a precarização do trabalho se torna muito mais evidente, há uma tolerância muito mais a isso, né? O aprofundamento do capitalismo, do neoliberalismo. Então, assim, esse foi um baque também, né, para a categoria. Ao mesmo tempo que, em 2018, a Convenção 189 da Organização Internacional do Trabalho, que é a convenção que institui o trabalho decente para as trabalhadoras domésticas, né? Uma convenção direcionada especificamente para as trabalhadoras domésticas. E quando eu falo trabalho decente, é uma categoria da OIT, que, deixa eu só conferir aqui, que institui liberdade sindical, reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, abolição efetiva do trabalho infantil e eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação, né? É uma categoria da Organização Internacional do Trabalho que prevê esse tipo, né, essas condições de trabalho para as trabalhadoras domésticas. Apesar de ter sido ratificado pelo Brasil, a implementação dessa convenção tem sido muito débil, né, no Brasil. A gente não vê esforços reais para que o trabalho decente seja realmente uma realidade para a categoria, né? E aí, logo depois, em 2019, a gente teve a pandemia, que a gente sabe que foi a barbárie, né, para as trabalhadoras domésticas. Muitas trabalhadoras domésticas mortas, condições de trabalho extremamente violentas, muitas não puderam fazer a quarentena com seus familiares. Muitas foram mantidas quase em regime de cárcere privado, né, junto com seus empregadores, e aí que entra a intenção desses empregadores, né, de colocar o trabalho doméstico como um trabalho essencial. Sendo que a gente não pode confundir um trabalho que é indispensável para o funcionamento da sociedade como um trabalho essencial, no sentido de que a nossa classe dominante, né, no Brasil, a classe dominante branca privilegiada no Brasil, é uma classe extremamente escravista, né? Que a gente diz muito, né, que a população negra no Brasil colhe da herança do trabalho escravo no Brasil. Mas a classe branca no Brasil, a classe privilegiada branca no Brasil, né, a classe dominante branca no Brasil, também colhe das heranças escravocratas, né, da escravidão, dos senhores e senhais, e veem o trabalho doméstico enquanto essencial porque não conseguem imaginar uma vida em que não se tenha alguém fazendo esse trabalho por eles, né, e que parece algo inconcebível, mesmo em tempos de crise, em tempos de uma pandemia, em tempos em que a vida desses trabalhadores estão em risco, que façam o seu próprio trabalho doméstico, né? Então, foi uma década muito conturbada, né?
pode falar disso melhor do que eu depois. Tipo, foi uma década muito conturbada para as trabalhadoras domésticas nesse sentido. Muitas vitórias e muitos baques também. E aí, falando em trabalho decente, né, que um dos pilares do trabalho decente é justamente a abolição do trabalho análogo à escravidão, que é uma realidade no Brasil, né? Nos últimos anos a gente viu muitos casos de trabalho análogo à escravidão, e a gente pode ter a impressão de que aumentou, né? Mas não é. Isso sempre esteve aí, né? E aí quando eu falo que há uma continuidade, né, só uma atualização das relações de trabalho doméstico desde a escravidão até agora, eu também estou falando disso, né? Porque o trabalho doméstico ainda sobre relações de escravidão ainda existe, né? E isso é muito presente. Se engana quando a gente se engana muito quando a gente pensa que isso pode estar presente só no interior, nas fazendas. Não, né? Os últimos casos de trabalho doméstico análogo à escravidão que foram expostos foram todos em grandes centros. Ou seja, está aqui do nosso lado, né? Então, assim, são coisas presentes no nosso cotidiano, mas que estão extremamente invisibilizadas nesse sentido, né? Então, o caso da Sônia é um alarmante, né? É um caso, assim, extremo e absurdo, né? Como pode ela ter sido resgatada e estar de volta à casa dos patrões e ainda permanecer lá sob a justificativa do ministro do STF de que ela voltou por livre e espontânea vontade. Que livre, né, e que espontânea. Se a mulher só conhece essa realidade, já que ela está nessa casa desde os 9 anos de idade, é uma mulher surda, uma mulher analfabeta, que não conhece outras coisas sobre o mundo, ela só conhece aquela realidade, ela só tem aquelas pessoas, né? Então, assim, que livre, né, se ela estava num sistema de escravidão, praticamente. Então, é uma derrota. O caso da Sônia é uma derrota. Enquanto ela não sair de lá, enquanto ela não sair dessas condições, não é possível, né, normalizar e continuar dessa forma, né? O reconhecimento, né, a tentativa de reconhecimento de paternidade, né, do casal que submeteu a Sônia a essas condições é uma demonstração, assim, que leva às últimas consequências àquela frase, a famosa frase do ela é quase da família, né? Porque sob essa frase, né, sob essa máxima, muita manipulação, né, muita exploração acontece, né, nesse contexto, né? Então, assim, a tentativa deles tentarem recorrer a essa relação de paternidade, né, legal e oficial com a Sônia chama muita atenção, né, nesse sentido, né? E como essas relações paternalistas, essas relações de manipulação podem se dar. A Marli falou sobre uma coisa que realmente é muito contexto, é muito complexa na realidade das trabalhadoras domésticas, né, e que eu observei na minha pesquisa, inclusive um momento de merchandising. O meu livro está ali, gente. Isso que eu estou falando, ele é fruto da minha pesquisa de dissertação de mestrado. E ele está ali para vender na banquinha de livros. E aí a Marli falou sobre essa questão do quanto é complexo essa relação de afetividade, né, que realmente é real, né, não é fruto de um teatrinho ou pura manipulação. Realmente constrói-se uma relação de afetividade entre trabalhadoras domésticas e seus empregadores, né? É impossível, né, estamos falando de pessoas, de seres humanos, né? É impossível estar tanto tempo na casa de alguém, cuidando dos filhos, tendo essa relação de cuidado intenso com essas pessoas e não desenvolver uma relação de afetividade, uma relação de amor e de cuidado com essas pessoas. Mas a questão é, quando essa relação se torna um pretexto para exploração, né? Quando essa relação pode tomar contornos de manipulação, o que é muito comum, né? Essas coisas andam muito juntas nessa relação, né? E daí a importância dos sindicatos também, né, para alertar esses trabalhadores domésticos, né? O que está acontecendo, né? Um olhar externo, né?
muitas dessas trabalhadoras domésticas passam muito tempo dentro dessas casas, durante muitos anos. Muitas não, mas ainda há uma porcentagem considerável das trabalhadoras domésticas que moram junto com seus empregadores. Então, essa linha entre manipulação e afeto, ela é muito tênue, as duas coisas andam muito juntas, né? E isso dificulta muito a formalização dessa categoria, né? A formalização, encarar realmente esse trabalho como um trabalho de fato, né, que merece ser remunerado, que precisa ter a cobertura de direitos trabalhistas e que não é só uma ajuda, né? Não é só um trabalho feito por amor, né? Que é um trabalho de fato. Enfim, com isso eu encerro a minha fala, acho que já falei bastante. Muito obrigada, gente. Obrigada, Tami. É muito bom ouvi-la e trazer sobre esse tema tão relevante, né? Eu queria que você falasse um pouco, né, caso queira, sobre o contexto ali, principalmente da pandemia, que ficou bem escancarado, né? Como você disse, a gente teve ali a PEC, teve a promulgação em 2015, né? Se teve ali uma conquista com a formalização dos direitos trabalhistas das trabalhadoras. Logo na sequência a gente teve a reforma, como tu comentou, que vem e precariza as relações de trabalho, intensifica essa precarização quanto às trabalhadoras, né, então, em relação a isso. E aí a gente vem com o governo Bolsonaro em 2019, com o desmonte, por exemplo, do Ministério do Trabalho, que passa a ser uma secretaria, deixa de ser um ministério, passa a ter o status de secretaria, justamente para precarizar ainda mais, né, a questão ali da luta pelos direitos. E aí, em 2020, a gente vem aí pandemia e piora tudo. Tá? Então, eu queria saber um pouco de você, como tu comentou também, muitas trabalhadoras foram, em alguns momentos, mantidas como quase uma situação ali de cárcere privado, né? E eu lembro que eu também pesquisei na época sobre a questão do próprio Ministério do Trabalho, do emprego, e o próprio MPT, que é o Ministério Público do Trabalho, a dificuldade em acessar essas pessoas, em acessar esses lares, considerando que a própria Constituição traz que a casa é um asilo inviolável. E aí, queria entender um pouco como você vê todas essas questões acontecendo ali e se isso, como isso está reverberando hoje ainda, se a gente pode ter, né, algum insight, alguma questão sobre isso pós, né, ainda um pouco pandemia, né? Entender um pouco de ti. A pandemia foi um período muito complicado, né, para os trabalhadores domésticos. Inclusive, a Fenatrade lançou uma campanha, né, que era Quem Cuida de Quem Cuida, justamente para chamar atenção, né, para esse contexto. Muitas mulheres que não eram trabalhadoras domésticas começaram a trabalhar com o trabalho doméstico, justamente por ser um caminho mais imediato, né, para a sobrevivência. E, então, na pandemia, o número de trabalhadoras domésticas ele aumentou e vem diminuindo um pouco agora, no pós-pandemia, mas todo esse contexto de desigualdade, esse contexto de violência, de exploração, ele se acentuou muito, né, na pandemia, porque a gente sabe que a gente viveu um momento muito recluso no meio privado, dentro das casas. E a casa, ela é um lugar de violência, né? O lar, ele é um lugar de violência, muitas vezes. Então, essas relações, elas foram intensificadas nesse sentido, ainda mais com a trabalhadora doméstica. É muito difícil quando a gente enxerga o lar, a casa, apenas como um lugar de amor, né, e de romantização, porque essa não é a realidade, né? Se a gente for ver a realidade das pessoas que sofrem violência doméstica, das crianças que sofrem violências dentro de casa, das trabalhadoras domésticas que sofrem violência, a gente vê que essa não é uma realidade, né? E que, além de ser um lugar de violência, também é um lugar de trabalho, principalmente um lugar de trabalho, né? É no trabalho, é no lar, é na casa que acontece o trabalho reprodutivo. Mas, no contexto de pandemia, esse trabalho foi extremamente precarizado, né? Esse trabalho foi extremamente
dados de forma abusiva mesmo, né? Essas trabalhadoras muitas delas ficaram muitos meses junto com os seus empregadores. E assim, durante a pandemia teve... durante a pandemia, muitas dessas trabalhadoras domésticas ficaram ali nas casas junto com seus empregadores, e a gente sabe que muitas das pessoas ficaram muito estressadas, muito abaladas, né, durante esse período, e as trabalhadoras domésticas também serviram como saco de pancada, muitas vezes, né, de todo esse estresse, né, de todas essas tensões, né, do trabalho doméstico, né, e dessa relação de casa. A violência sexual aumentou também durante esse contexto de pandemia, justamente por causa desse isolamento, né, com as trabalhadoras domésticas. Então, assim, foi um contexto de exacerbação mesmo, de toda a violência, exploração, jornadas de trabalho intermináveis, né, uma vez que muitas delas ficaram ali reclusas com os seus patrões. Então, quando é que começava e quando é que terminava essa jornada de trabalho? Não tinha, né? Não tinha esse horário delimitado, era até quando fosse preciso cuidar das pessoas que estavam doentes, né? Cuidar de pessoas que estavam infectadas pelo vírus, colocando a vida própria em risco, né? Então, assim, eu fiz algumas entrevistas com trabalhadoras domésticas durante esse período de entrevista, e elas tiveram conflitos, algumas delas tiveram conflitos seríssimos com as empregadoras, no sentido de que não queriam tomar conta, cuidar de pessoas que estavam infectadas com Covid, e com razão. Né? Porque o trabalho doméstico, muitas vezes, ele não tem um limite. Né? O que é a atribuição da trabalhadora doméstica? Não se sabe. Né? A trabalhadora doméstica sabe o que é a atribuição dela. Né? Quem está por dentro do assunto sabe o que é a atribuição da trabalhadora doméstica, mas na hora de empregar esses trabalhadores, isso não é delimitado, não há um contrato, não há nada formalizado sobre o que essas trabalhadoras domésticas devem fazer ou não. Então, parece que o trabalho delas é delimitado pela necessidade. O que precisa? E na pandemia você precisou de tudo, né? Precisava-se de tudo urgentemente, era gente doente, era o trabalho que era dobrado, era criança em casa, sem escola, era tudo, né? O trabalho reprodutivo ele ganhou um destaque muito grande, o trabalho doméstico ganhou um destaque muito grande. E quem se responsabilizou por muito desse trabalho foram as trabalhadoras domésticas, as mulheres, né? Quem está nesse papel de cuidadoras. Então, foi realmente um período muito difícil e que a gente ainda vê as consequências disso agora nesse pós-pandemia, né? Ainda não há uma recuperação da categoria nesse sentido, né? As coisas ainda estão muito precárias e a gente ainda vê as consequências dessa precarização ainda vivas até hoje, porque parece que o que se precariza é muito difícil se reverter, né? Se reverter em direitos depois. Não é automático, né? Isso precisa, demora, precisa de luta, precisa de muita cobrança, né? Então, essa precarização ainda não foi revertida. Obrigada. Agora a gente vai abrir um momento para perguntas. Acho que uma pessoa tinha levantado ali. Bom dia, gente. Obrigada por vocês comparecerem na plenária. Obrigada por vocês pela presença. Eu sou a Catarina, sou PNP formada aqui em Colombo, fiz a minha formatura aqui no TFE, então, de coração muito quentinho que a gente está aqui no espaço hoje. A minha pergunta é voltada assim, para a parte que pensa ali de que forma os sindicatos e as pesquisas acadêmicas estão entendendo estratégias para organizar essas mulheres, uma vez que está cada uma trabalhando de forma isolada, né, nas suas nas casas, né, nas instituições. E então, de que forma que a gente tem assim, né, para usar esse potencial dessas mulheres para a gente se organizar. E entendendo a necessidade dessa formação, a necessidade dessa organização, uma vez que estamos aqui hoje, né, fazendo isso, né, nos formando, nos organizando, né, trocando esses saberes, para a gente se colocar à disposição também como promotoras legais populares para contribuir com a formação
das mulheres no sindicato e poder fazer toda essa troca. Minha pergunta é nesse sentido. Obrigada. Pessoal, de repente a gente acumula aí as perguntas. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Ou gostaria de fazer alguma consideração? Consegue vir aqui, companheiro? Convite da Carol, que comecei a fazer ano passado, mas não consegui concluir, mas gosto de estar no meio da mulherada e a gente está trocando as ideias. E uma das ideias que me surgiram agora, não é uma pergunta, mas é uma, de repente, uma colocação e uma forma de pensar ali no futuro. Eu sou da escola, né, sou professora, e pensando lá nas mães, né? A gente tem que pensar como as nossas mulheres são a maioria, que tudo que a gente pensa já vai ali na mãe, né? Sempre a mãe. Não tem... É automático da gente, né? Nunca pensa assim o pai, ou aquele que está cuidando. E a gente tem hoje aluno também que dá os cuidados do homem, né? Mas você pensa, diga para a mãe. E pensando assim, essa colocação que muito é rico, essa colocação que está sendo colocada hoje, é fazer essa caminhada na escola. Por exemplo, a gente tem agora a reunião das famílias, né? Que a gente não coloca muito mãe, mas coloca a família. Essa riqueza está levando para as escolas. Não sei se já tem, se pensa, mas que nem a Bia Catarina falou assim, aí me coloco ali, está ajudando, está me dispondo, ou de vocês, né, colocando, pensar nas escolas, porque lá tem uma grande massa de mulheres, né, para estar ajudando. Essa é a minha colocação. Não sei se a maioria aí também, né, Carol ali também dá para esse mês, escola, e eu acho que acredito que seria bem positivo. Essa é a minha colocação. Obrigada a todos. Mais alguém? Vamos, já colega, depois a... Consegue vir aqui? Olá, bom dia. Eu sou a Paola, eu sou advogada do sindicato. Eu gostaria de colocar algumas coisas para poder elucidar vocês. Até porque, como o sindicato de empregadas domésticas, os empregados domésticos não conseguem ficar lá todos os dias na lida do sindicato. Então, quem representa um pouco mais o sindicato, infelizmente, sou eu. Então, assim, em primeiro lugar que eu vejo sobre os empregados domésticos, o grande problema é a desinformação das empregadas domésticas. As empregadas domésticas não sabem seus direitos, as empregadas domésticas acreditam no que o empregador fala, e o que o empregador fala, elas falam que aquilo lá é verdade. Mesmo a gente falando que não é desse jeito, elas falam, não pode. Eu falo, não, pode sim. Né? Eu tenho que chegar lá e eu tenho que dar uma aula de direito para ela poder entender qual é o direito dela. Então, o grande problema principal aqui, realmente, são a desinformação. Então, é aqui que eu queria colocar, é que realmente as empregadas domésticas têm vários direitos, não estão todas igualadas às suas categorias, ok? A Constituição Federal não igualou os direitos totais. Tem alguns direitos que o empregado doméstico não tem, como se fosse, um exemplo, a insalubridade, né? Que as empregadas domésticas que cuidam de lixo, ou então as cuidadoras que limpam, né, os seus empregadores, ou então tendo cuidado com infecções e tudo mais. Então, essas empregadas, elas não têm direito à insalubridade. Então, o grande problema para mim, sendo ativa com as empregadas domésticas, realmente é a desinformação. Socorro. Pessoal, mais alguém vai querer? Porque senão a gente vai fechar as inscrições com a Rayane. Bom dia a todas. Eu sou a Socorro Araújo. A minha pergunta é para
Núbia, ela fez um panorama mais geral. Eu acho assim, que eu quero ouvir você nesse sentido, é que tem uma nova configuração aí, né? Quando a gente coloca, eu vejo que é uma nova configuração no sentido da geopolítica, que agora os países voltaram a ser mais nacionalistas. Dentro do sistema macroeconomia, no sistema maior, tudo era transnacional, ninguém tinha pátria. Agora passaram a ter pátria, né? As empresas. Aí eu pergunto se o setor do agronegócio, o setor do aço, os setores das maiores economias no Brasil, que sempre fizeram pacto, né, com o sistema financeiro, sempre impuseram o que quiseram, mas que nessa nova configuração, junto a essa reconfiguração, né, se a gente tem uma chance melhor política, né? Porque não interessa esses setores ter governos muito subservientes aos Estados Unidos. Acho que para essas empresas o negócio dela é o lucro. Não tem pátria, não tem política, não tem nada, né? E se a gente, nessa nova contexto que está se apresentando, tá? Nós, né, progressistas, estamos num momento, como que nós vamos nos colocar, se a gente está num momento mais favorável, está entendendo? Uma colocação para quem a gente vai falar e como vai falar. Só isso. Aí. O dia passa, abraça a companheira que a gente não viu ainda, né? Bom dia, mulheres. Espero que estejam todas bem. Tem que ficar aqui? Show. Retomando também um pouquinho do que a Ednúbia trouxe para a gente na análise de conjuntura, né, sobre mudança estrutural assim, do mundo, ela trouxe a questão da precarização do trabalho. E hoje em dia, né, tudo está sendo plataformizado, assim, e também o trabalho doméstico, que já vem sendo um trabalho precário e tende a piorar com esse processo de plataformização. Então, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre isso e entender esses desafios atuais, né, desse trabalho. Obrigada. Oi, gente. Eu fiquei com uma dúvida quando você trouxe, que eu achei super interessante, na responsabilização do Estado, né, e das empresas privadas nesse processo de mudança e talvez até eu queria saber um pouco mais como que, tipo, por exemplo, políticas públicas ou como que o Estado e as empresas poderiam fortalecer para que garantisse, ou não sei, tipo, o que seria, assim, aumento de salário, políticas públicas de incentivo, porque assim, muitas mulheres negras e mulheres brancas, enfim, até na minha família tem tias que trabalham com isso, que trabalham como domésticas, e assim, tipo, às vezes a gente pensa, será que a gente vai pegar esse trabalho, como que a gente faz para incentivar, né? Ou se sente falar, não vou pegar essa mulher e tal, e sinto que, né, isso é uma questão, assim, eu queria saber de você como que essas políticas públicas, essas empresas, como que a gente também, como sociedade, pode inflamar para que isso saia, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigada. Podemos retornar também? Marisa, sente vontade de responder uma das perguntas? Acho que a primeira foi sobre sobre as estratégias de organização das trabalhadoras, né? Que a nossa colega comentou ali também. Ou se processo, agora, na atualidade, a gente tem as plataformas que tem ali, por exemplo, a Gente Ninja, né? Ela faz um pouco dessa frente também, tem uma voltada justamente para diaristas, né? E queria entender um pouco sobre isso. E sobre até a desinformação ali que a colega comentou também, de trazer a informação como é difícil, né? Ela trouxe, o patrão acaba comentando sobre o que ela teria de tem direito, e aí chega no sindicato, e aí a gente fala sobre os direitos que ela tem, e ela discorda totalmente, né? Acaba acreditando que realmente o patrão está comentando, então se você pudesse trazer um pouco sobre isso.
Paola falou e a nossa advogada aqui falou também, é difícil mesmo. Porque elas chegam lá, elas sempre foi assim, não, ele falou que era assim, assim, vocês não podem mudar isso, e até a gente conseguir que ela tenha consciência de que eles estão errados, que ela tem que procurar se informar, a gente tem que conversar muito com a trabalhadora doméstica, mas graças a Deus elas acabam entendendo que não é assim como eles falam, né? A maioria deles não estão certos. E para buscar essa informação tem que ser através do sindicato, geralmente através do sindicato lá que a gente pode informar, porque na associação a gente dá apoio à trabalhadora doméstica, né? Mas informação jurídica é sempre lá no sindicato. Eu agora quero ver se eu consigo ir lá pelo menos 2 dias por semana para mim conversar com as trabalhadoras domésticas e a gente, junto com a Paola e a Miriam, fazer com que elas entendam isso, que elas têm que procurar se informar, elas têm que procurar saber, até para conversar com os patrões, né? Que eu sempre digo, não para você chegar lá, discutir ou falar mais alto, mas para você ter um diálogo com elas, né? E quanto à organização, a gente está fazendo assim, como eu falei, eu quero ir uns 2 dias lá para chamar as trabalhadoras domésticas, né? Para participar de uma roda de conversa, de um chazinho, com um bolinho, que eu não sou cozinheira, mas a maioria é cozinheira, faz atitudes deliciosas lá. Então eu já consegui fazer 2 reuniões na associação, trazendo um pouquinho das trabalhadoras domésticas lá para a gente conversar. E a minha irmã faz artesanato, porque ela tem 55 anos, a mentalidade dela hoje é de 5 anos. Então ela vai lá e ela faz trabalhinho de criança lá. E eu fui no CEMEI lá, que fica pertinho da associação, e falei, mas eu fui para falar, né, e convidar as trabalhadoras domésticas que estavam lá para participar da associação. Graças a Deus eu consegui fazer 2 reuniões com elas lá em casa. Obrigada. Companheiras, primeiro, eu quero parabenizar as companheiras que trouxeram essa reflexão tão importante. É muito bom ter você aqui, Tânis, e as companheiras que já são daqui, né? Muito bom para vocês trazendo essas falas. Quero também saudar a fala da companheira Edmuda. Desde quando a Ed começou a dizer sobre a conjuntura nacional, eu fiquei pensando em umas coisas. Aí vamos começar do início, para depois chegar nessa mesa. Que as coisas que a Ed trouxe, da conjuntura política, das dificuldades mesmo que nós estamos vivendo e que somos nós que vamos de novo enfrentar e no ano que vem garantir a permanência da democracia, ainda que frágil somos nós, né? Aí quero trazer, assim, de forma bem objetiva, umas pautas que estão bem colocadas para nós, que interessam a nós e só nós vamos defender mesmo. Foi apresentada pelo governo Lula a proposta de taxação das grandes fortunas. Taxar as grandes fortunas é uma forma de cobrar de quem ganha mais, de quem ganha muito inclusive, para poder descontar o imposto de renda de quem ganha menos, quem ganha até 5 mil. Essa proposta está em pauta. E se a gente começar a fomentar ela em todos os espaços, ela ganha corpo. E a gente vence a extrema-direita que não quer que isso aconteça. Então a proposta é que a gente cobre dos grandes ricos, que ganham mais de 5 milhões, não somos nós, né? E desconte o imposto de renda de quem ganha até 5 mil, que somos nós. Se a gente olhar para todos os serviços públicos básicos, CRAS, unidade de saúde, escolas, esses trabalhadores ganham até 5 mil mesmo. Vão deixar de pagar imposto de renda, isso vai representar muito no final do mês e no final do ano, um 14º salário. Se a gente pensar nas companheiras que trabalham no serviço doméstico, nos trabalhos informais, que são às vezes muito instáveis, também ganham até 5 mil reais. Então é ganho para a classe trabalhadora. Outra pauta muito importante que vocês já ouviram falar, porque já está circulando muito, é a luta pela redução da jornada de trabalho. Nós não podemos aceitar viver para trabalhar. Nós temos que ter condição de ter vida além do trabalho. Fazer encontro como esse, conviver com as nossas pessoas, com as nossas famílias, ter lazer, fazer o que quiser, não fazer nada. Isso não é possível se essa jornada de trabalho continuar sendo de 6 por 1, quando na verdade para nós mulheres é 7 por 0.
porque o dia que seria de não trabalhar é o dia que a gente mais trabalha também, não é reconhecido, já foi bem dito aqui sobre isso por essa mesa. Então eu acho que essas pautas dialogam com nossas falas aqui hoje e com o interesse da classe trabalhadora de lutar por condições dignas de vida. Sempre que eu falo do fim da escala 6x1, eu tenho alimentado uma esperança de que nós desse tempo, dessas idades nossas, vamos ter uma conquista. Porque nosso tempo foi de ver as perdas que a Ede trouxe aqui com as reformas trabalhistas. Que outros tinham lutado para conseguir redução de jornada, garantia de 13º, de licença maternidade, de seguro-desemprego. Nós somos da geração, do período que perdemos. Pois se a gente conseguir fazer a redução da jornada para não ser 6x1, e eu quero que seja de 30 horas semanais, e se a gente fizer força, a gente consegue fazer que seja uma lei que seja 30 horas semanais. Podia ser até menos, mas ainda passando pano para o patrão, 30 horas semanais está de bom tamanho. Se a gente fortalecer essa luta, nós vamos conseguir, companheiros. Então, acho que é um chamado para a gente fortalecer essas campanhas. E agora, no dia 1º de maio, várias organizações populares e sociais estão construindo o 1º de maio com essa pauta. A pauta da redução da jornada e da taxação dos grandes ricos. E estamos chamando o plebiscito popular. O plebiscito popular pode ser que seja o primeiro que muitas de vocês vão ajudar a construir. O plebiscito popular vai acontecer em setembro desse ano, para a gente dizer isso. As perguntas do plebiscito vão ser se a gente concorda com a redução da jornada, se a gente concorda com o fim da escala 6x1 e se a gente concorda que seja taxado os que ganham tanto para reduzir, isentar os que ganham pouco. No plebiscito a gente vai dizer que a gente quer que isso aconteça e isso é uma forma de pressionar o Congresso que não quer que isso aconteça. Então eu queria relacionar essas lutas nossas, convidar vocês, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, a dignidade, com a vida das pessoas que mais trabalham e são exploradas, que são as mulheres. Obrigada e parabéns! A fala da sua bunda, eu não tenho mais direção que a pessoa faça, se quiser dar uma saída. Sem pressão. Então, só agradecer muito a Wanda que falou um elemento que é fundamental e que eu devia ter conseguido colocar no final e me embolei toda, que é a pauta central nossa, né, Wanda? As pautas para esse ano são essas, né? E a Wanda indicou aqui compromisso nosso para os próximos meses aí começar a organizar esse plebiscito, né? E daí sobre a pergunta da Socorro, que é bem complexa e que eu vou querer responder assim do jeito como ela apresentou, que é capaz de falar bem a maldinha. Agora, uma coisa assim, né? Existe uma tendência à nacionalização ou talvez a essa fragmentação de blocos que estavam consolidados. Vamos dizer assim, Estados Unidos e Europa tinham uma afinidade ali, inclusive do ponto de vista militar, que está balançado agora. O Estado falou, não, agora vocês se viram aí, arrumem como se defender. E a Europa, então vamos ter que começar aqui a se armar de novo, a rever a nossa força de armas nucleares e, por exemplo, né? Ou então os Estados Unidos dizendo que vai taxar altamente, né, os vários países parceiros, e muito enormemente a China, para poder industrializar de novo o próprio Estados Unidos, porque estão num momento muito de crise também interna dos Estados Unidos, crise de emprego e tudo, né? Mas a sensação que dá é que isso pode ser mais da boca para fora, pelo menos por enquanto, do que acontecer mesmo na prática, porque a gente vive uma economia muito globalizada, né? Tanto que os Estados Unidos têm que voltar atrás e reconhecer que ele não podia taxar dessa forma a China, e enfim, e existe todo esse cabo de guerra ainda acontecendo, assim, né? Acho que uma coisa que é muito, que pega para nós, é pensar assim, que hoje nós vivemos uma dependência, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, que é muito grave, da China, inclusive, né, e de outros países, porque o Brasil, desde esse período de desmonte, que a gente viveu nos últimos quase 10 anos,
recuou muito, né, retrocedeu em ter indústria de tecnologia, em ter avançado em usar o software livre dentro dos órgãos estatais, em ter conseguido ter a sua indústria nacional pujante, crescendo, né? A gente viveu um período assim que foi de desmonte desse ponto de vista assim, e que agora acho que é isso, né? O esforço do governo em retomar, mas o movimento vai ser lento para a gente ver isso acontecer de verdade. E o que eu sinto que cabe também a nós pensar desse ponto de vista de qual é a nossa relação do ponto de vista mundial, regional, né? De que a gente precisaria dar os passos para conseguir, por exemplo, se aliançar, se fortalecer com as mulheres da América Latina, com os movimentos da América Latina. E a Marcha Mundial de Mulheres é uma que busca fazer isso, né? Especialmente aqui na América Latina, tem ações, tem iniciativas de conseguir se articular mais para a gente conseguir debater de fato, do ponto de vista popular, as alternativas que a gente pode ter, assim, né? E uma última coisa são os BRICS, que também é coisa que eu tinha colocado um pontinho, mas eu acabei avançando nos pontos e deixando outros vários pendurados ali. Mas os BRICS que a gente conhece também, acho que são um elemento que diz assim, de uma reorganização de vários países, se não me engano agora são 23, que compõem um bloco que ele é necessariamente, ele não se apresenta assim, mas ele é um bloco que faz frente aos Estados Unidos, e ao imperialismo e à imposição que os Estados Unidos colocam, né? Porque daí reúne as outras nações que têm muito poder também do ponto de vista de número de pessoas e também das economias, né? Rússia, China, Brasil, Índia, vários países do sul global, vamos dizer, e com a Rússia, e que para nós tem sido uma luz interessante no horizonte, do ponto de vista assim de as nações estarem buscando alternativas de pensar a sua soberania, pensar a sua construção de uma forma de uma economia que se respeite, né? E não que seja de um país se impondo sobre o outro. Como uma plenária, né, a gente quer a participação de todas e a fala de todas. Mas eu só vou ressaltar que, como a gente está bem no avançado do horário, vou abrir só para mais uma última inscrição, prometo que é a última. Mais de tarde, a gente vai ter uma roda de conversa especificamente sobre o tema da mesa também. E todos que tiverem mais a falar, a contribuir, a quererem debater mais, estão convidados a participar, assim como das outras rodas que também serão temáticas. Então, antes de devolver a palavra para a mesa rapidinho, Delmira quer. Bom dia a todas. Não sou muito boa de fala, mas é mais um desabafo. Eu, no meu auge, com meus 10 anos, 11 anos, eu fui trabalhar numa casa, dormi com uma criança. Né? Então, eu dormia lá, daí de manhã, a gente estudava no mesmo colégio, eu estava no quarto ano e ela estava no primeiro. E eu era criança. E meu pai deixou ir, daí eu cheguei em casa, a mãe chegava às 2 horas da tarde e nós estávamos tomando banho no tanque. Meu Deus, ela não me bateu, mas ela me esculachou muito e eu cheguei em casa chorando, né? E eu lembro que ele deu disso um anel com o meu nome, com a letra do meu nome. E meu pai falou, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha filha, né? Procurou um anel e uns trocados. E meu pai me passou e falou assim, olha, trabalhar para pobre é pedir esmola para doce. E eu levei isso para a vida, porque às vezes a gente tem aquela mania, né? Ai, a minha empregada, a minha babá. E eu sempre reforço, tá? Você paga os direitos dela, ou se ela é sua diarista, você garante que ela possa pagar com a sua diária o INSS. E eu falo, a gente, quanto companheira, a gente sempre tem que falar isso. Porque às vezes a gente pega, né, a minha babá, ai, a minha empregada, mas estamos garantindo o direito dela. Então, sempre falar isso para nossas companheiras. Eu sou hoje diretora numa unidade escolar aqui no município e eu sempre falo isso para as mães. Ah, eu sou diarista, mas você consegue com a sua diária pagar o seu INSS? Ah, eu sou empregada doméstica, mas você tem seus direitos garantidos dentro da sua carteira de trabalho? Então, a gente, como companheira, sempre falar e reafirmar essa fala, porque às vezes a gente estamos na luta, mas estamos lá com uma companheira lá na nossa casa, pagando uma diária de R$100,
voltamos com uma companheira lá na nossa casa, cuidando dos nossos filhos por R$700. Então é mais para pensar isso, garantir o direito das nossas e fazer elas, né, ter esse direito. É só isso, obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Tami, tá? Para ela dar continuidade para as perguntas. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Tami, né, pela compartilhar a pesquisa, compartilhar todo o conhecimento que ela tem. É um tema extremamente relevante, sensível, doloroso, de pesquisar, de ler, entender, se aprofundar, mas demonstra muito sobre o Brasil, sobre construção de trabalho no Brasil, sobre construção social, né, principalmente sobre classe. Então, gostaria muito de agradecer também a Marli pelo trabalho que ela desempenhou, pelo trabalho que ela vem desempenhando junto à associação. E é muito importante trazer essa informação para os trabalhadores, trazer esse conhecimento sobre os direitos, né, que elas têm, né, que elas precisam ali ter conhecimento, né, antes de iniciar. Obrigada, gente. Eu vou fazer breves falas, né? Não vai dar para responder todo mundo, mas eu vou escolher aqui algumas coisas para responder. Que a Paola falou, né, sobre a desinformação das trabalhadoras domésticas e a dificuldade de acreditar, né, que elas têm direitos, né? Essa é uma questão muito complexa até para a gente perceber como se dá, né, a relação entre trabalhadoras domésticas e os seus empregadores, né? Para a gente perceber que a gente não está falando de uma categoria comum qualquer, né? Tem especificações muito profundas dessa categoria, né? Acho que é importante a gente se perguntar, né, a quem essa desinformação serve, né? E a gente sabe muito bem a quem ela serve. É muito interessante, né, para os empregadores que elas não saibam dos seus direitos, né? Até porque o pagamento desses direitos fica sob a responsabilidade deles. A gente sabe que não querem pagar. Não só por uma questão econômica, que acho que é importante a gente falar disso, né? A negação do direito dessas trabalhadoras domésticas não é só por uma questão econômica, que isso pesa no bolso. É por uma questão de desvalorização do trabalho também, principalmente, né? Porque pagar o que se deve, o que é devido para mulheres negras que estão em situação de tanta precariedade social. Se esse é um trabalho natural, movido por amor, feita por pessoas, por sujeitos que não têm valor social, um trabalho que não tem valor social, né? Então, chama muita atenção, porque mesmo você sendo advogada, né, explicando para essas trabalhadoras, elas não acreditarem que tem, e muitas vezes acreditarem mais na palavra dos empregadores, né? Então, é muito alarmante para a gente perceber o quanto essa relação de dominação, né, é presente nesse cotidiano, né? E o quanto essas manipulações, esses discursos de manipulação, esses discursos de afetividade, de você é quase da família, de, nossa, a gente te considera muito, isso tudo, né, exatamente, né, isso tudo mexe com a pessoa, isso tudo funciona muito para o mantimento desses privilégios e desse poder, né, que esses empregadores têm. Sobre a plataformização do trabalho, né, que a Rayane perguntou. Essa é mais uma questão que cada vez mais a gente vai ter que lidar no trabalho doméstico, né? Que as trabalhadoras domésticas vão ter que lidar, que a gente, enquanto pesquisador, vai ter que se aprofundar nesse assunto, que o sindicato vai ter que lidar, enfim. A plataformização ela é uma questão que está sobre todos nós, né? Todos nós, nos nossos empregos, estamos, né, sobre essa influência, né, sobre esse risco, mas o trabalho doméstico, do jeito que acontece no Brasil, ele é muito afetado, ele está sendo muito afetado, né? É um aprofundamento da precarização imensa, as trabalhadoras ganham muito menos, né, com essa plataformização, e junto com a plataformização, que é um instrumento de precarização e de informalização do trabalho, né, porque acaba se tornando uma alternativa muito conveniente para não ter que assinar a carteira dessas trabalhadoras, né? Junto disso também tem o MEI, né, que também está se tornando um problema na categoria, né, porque ele aparece como uma solução a curto prazo, né, um modo de que dessas trabalhadoras acessarem alguns direitos,
mas também aparece como uma alternativa para elas não terem a sua carteira de trabalho assinada. E também, se a gente parar para pensar, é muito absurdo a gente pensar em trabalhadoras domésticas que são microempreendedores individuais. Como assim? Né? Não é, de modo nenhum, essa relação que elas mantêm com os seus empregadores. Elas não são microempreendedores. Elas não são patroas de si mesmas, né? Elas não são, não tem essa relação de empreendedorismo no trabalho doméstico. Isso não existe, né? Então, é mais uma alternativa de precarização mesmo. E a pergunta da Mitaí. É Mitaí ou é Mitaí? Cadê? Mitaí. Então, a pergunta da Mitaí. Sobre a Política Nacional de Cuidados. Né? Então, ela é uma política que está sendo implementada, né? Ela está muito no início. Na verdade, ela não começou ainda a ser implementada, ela está sendo pensada, né? Ela está sendo concebida. E, assim, eu estou trabalhando um pouco com essa política pública, porque eu estou no trabalho de avaliação e monitoramento como assistente de pesquisa e tal, então estou um pouco envolvida. Então, assim, confesso que quando eu li o relatório do GTI, dessa política, eu fiquei bastante animada, porque é um relatório escrito por mulheres, por pesquisadoras, que são muito capacitadas, assim, que são pessoas que realmente pensam o cuidado e estão comprometidas com isso, mas a gente sabe que a implementação e a concretização de políticas públicas não depende só de intenção e de pesquisa, né, e de conhecimento, mas essa questão, né, da corresponsabilização do trabalho de cuidado, como dividir, né, esse trabalho pelo governo, pelo meio privado, pela comunidade, são coisas que estão sendo pensadas ainda, né? Mas a gente vê em algumas pesquisas, né? Porque assim, o Brasil ele tá tentando implementar essa política agora, mas em outros países da América Latina, como o Uruguai, por exemplo, eles têm uma política um pouco mais avançada, né? Nesse sentido de políticas públicas relacionadas à divisão do trabalho de cuidado. E aí, ainda não se tem nenhuma medida concreta do que vai ser feito, né, para que esse trabalho seja realmente dividido em outros âmbitos da sociedade. Mas a gente tem algumas coisas que já foram pensadas, como, por exemplo, lavanderias coletivas, restaurantes coletivos, né, porque se você tem coisas coletivas, né, você descentraliza da casa, né, e da mulher enquanto principal responsável por fazer esse tipo de trabalho, e começa a descentralizar esse tipo de serviço, né. Por exemplo, serviços de cuidado que são promovidos pelo Estado, né? O SUS tem um papel muito importante, né? O SUS e outros, né? Tem papel muito importante nessa política também, né? Então, assim, a promoção de cuidados com idosos, por exemplo, sendo responsabilidade do Sistema Público de Saúde, do Sistema Único de Saúde. Então, assim, são algumas medidas que o governo tem condições, sim, né, de tomar para si, né, e encarar isso como responsabilidade também. E a Wanda, ela falou sobre a redução da jornada de trabalho, que, lendo esse relatório do GTI, que foi esse grupo de trabalho, né, responsável por pensar muito dessa política pública, foi uma coisa que eu justamente senti falta desse diálogo da Política Nacional de Cuidados, né, dessa preocupação em construirmos uma sociedade do cuidado, com o diálogo com outras pautas que também influenciam nisso, que é justamente a redução da jornada de trabalho, né? É uma coisa que eu venho pontuando, né? Porque como encarar pessoas que trabalham 8 horas por dia e passam, sei lá, 4 horas no transporte público, como pessoas que têm responsabilidade com cuidado? Com que tempo essas pessoas vão cuidar? Né? Então, assim, com que tempo e disposição, né? Porque trabalhar 8 horas por dia, 4 horas de transporte cansa muito. Então, assim, a jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho, é claro que também é muito importante para o desenvolvimento pessoal, para a gente ter tempo de lazer, ter tempo de ócio. E é claro que isso tem que ser ressaltado, né? Porque a gente não pode esquecer também desses tempos que são importantes, porque a sociedade capitalista quer incluir tudo, né? Mas também é importante para que o trabalho de cuidado também seja realizado com qualidade, né, dentro de casa. Pensar as pessoas enquanto sujeitos cuidadores, né? Porque muitas vezes a desculpa, né, de que o homem não pode cuidar é porque ele trabalha muito. Mas a mulher também não trabalha muito hoje em dia. A gente trabalha tanto quanto os homens,
né? Mas só que a gente trabalha dobrado, a gente trabalha na rua e em casa também. Então, assim, como pensar os sujeitos, os indivíduos como sujeitos cuidadores, né? Que todos temos que cuidar. Então, todos temos que ter as mesmas condições de fazer esse trabalho, né, nas nossas casas. É isso. Obrigada. Pessoal, só alguns avisinhos antes de soltar vocês para o almoço. Eu sei que todas estão ansiosas pelas marmitas gostosas.